Glória a Deus. Que bom chegar até você nessa noite, sabendo que Deus tem grandes coisas para você. E o meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. Ainda nesses momentos de quarentena, é bem verdade, momentos difíceis, mas com certeza o momento em que o Senhor está presente. Eu quero pensar com você nessa noite a vida de um personagem da Bíblia. Na verdade, a Bíblia fala de vários personagens, cada um com a sua maneira de ser, cada um com o seu entendimento, homens e mulheres que foram fundamentais na obra do Reino de Deus. E pensar sobre esses personagens, sobre esse personagem, me faz rever alguns aspectos, algumas características desses homens que foram chamados por Deus, e mesmo chamados por Deus, eles erraram, eles falharam, mas foram instrumentos de Deus. No domingo passado nós falamos a respeito da oração, da leitura da Bíblia, que são ferramentas fundamentais na fé cristã. Mas nessa noite nós queremos falar sobre um personagem, mas antes nós gostaríamos de orar pela sua vida, orar pela tua família, orar pelo teu casamento, enfim, orar por tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Isso eu quero convidar você agora a fechar seus olhos e orar junto comigo. Pai bendito, Deus eterno, como é bom nós estarmos nessa noite, pedindo a tua orientação, ó Deus, pedindo a tua orientação, pedindo o seu discernimento, para que essa palavra, Deus, chegue nos corações. Continue nos abençoando nessa noite, nos fale agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pensar nas histórias de homens e mulheres, e isso me fez ver um personagem muito importante, que eu queria compartilhar com você. Vamos falar sobre Pedro. Pedro é uma característica muito interessante, que você já ouviu falar de Pedro. Pedro tem alguns sentimentos. Pedro é muito emotivo, Pedro é muito impulsivo, Pedro é muito do momento. E o que eu gosto de pensar nessa narrativa, na vida desse homem, é o que o Senhor chama esse homem. Por isso eu quero ler um texto da palavra de Deus. Um texto onde o Senhor vai chamar esse homem. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, vai dizer o seguinte: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homem. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa é a narrativa de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Eu queria chamar a sua atenção para alguns aspectos da vida desse homem. Mas a primeira delas é quando o Senhor chama Pedro. O convite foi para os outros irmãos, mas o foco de Jesus era para Pedro. E ele faz um convite para Pedro. Mas é interessante que no capítulo 4, 38 e 39 de Lucas, Jesus vai à casa da sogra de Pedro. É bem possível que Jesus já tivesse conhecido a Pedro. Mas esse é um segundo momento. O segundo momento em que Jesus vai se aproximar de Pedro. E o que me chama a atenção nesse capítulo é que Jesus
faz um convite para Pedro, para ele seguir. Notem que o convite se estendia a todos, a Tiago e a João. Mas com certeza o foco era ele. Quando eu penso nessa figura de Pedro, eu penso num homem, como eu disse no início, na introdução, um homem que era tomado por alguns sentimentos, impulsividade, da sua maneira de reação diante dos acontecimentos, diante do momento. Mas irmãos, eu quero pensar com você, e no versículo 11 ele chama a atenção para isso, que o Senhor convida Pedro para seguir. Vem e segue, porque eu vou fazer de você pescadores de homens. Bem diferente de pescadores de peixes. Agora Jesus está chamando ele para ser pescadores de homens. Mas a primeira coisa que eu vejo na vida de Pedro é ousadia. Ele é um homem ousado. No capítulo de Mateus, capítulo 14, versos 28 a 31, Mateus registra um fato muito interessante. Só Pedro pediu para ir até Jesus. Esse é um fato, uma história muito interessante. O fato em que Jesus está caminhando por sobre as águas. Você conhece essa narrativa. Jesus está caminhando por sobre as águas. Isso já é tarde da noite. E lá está Pedro e Tiago e João no barco. E Jesus caminhando por sobre as águas. Eles ficam apavorados. E Jesus disse, olha, não tenha medo, sou eu. E é interessante que quando Pedro observa que é realmente Jesus, ele pergunta para Jesus, se o Senhor for realmente o Senhor, Jesus, manda eu ir ter contigo. E diz a Bíblia que Pedro caminha por sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Então Jesus diz para ele, pode vir. E Pedro é tomado de uma coragem, e essa coragem faz com que ele caminhe por sobre as águas. Eu fiquei pensando nessa ousadia desse homem. E se você prestar bem atenção, logo depois vai ver o momento do vento, ele vai se aperceber a questão do vento e ele vai começar a naufragar. E ele grita pedindo socorro. E Jesus vem, estende-lhe a mão para que ele não morra e assim traz de volta ao barco dele. Jesus disse a ele, homem de pouca fé. Mas se você prestar bem atenção nessa narrativa, por que os outros não tiveram a mesma coragem que Pedro? De falar também, Senhor, eu também não quero ir. Só Pedro teve a coragem, só Pedro se motivou, só Pedro teve a ousadia de sair da onde ele está e caminhar por sobre as águas. Esse é o Pedro, um Pedro que é ousado. E como eu falei, mas por conta do medo, ele vai quase morrer. Quando eu percebo isso, eu consigo perceber que Pedro é tomado de uma vontade, de uma coragem muito grande. William Shakespeare diz o seguinte, os covardes morrem várias vezes, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Os outros discípulos, acovardados, experimentaram a morte da fé várias vezes, mas Pedro não. Pedro teve coragem. E teve coragem de caminhar por sobre as águas. Esse é o Pedro que é ousado. Logo no início ele não quer saber, ele só tem uma fé no Senhor Jesus. E ele caminha sobre essa palavra, sobre essa fé que está no Senhor Jesus. Os outros discípulos, ninguém quis sair do barco. O único que teve coragem e ousadia foi Pedro. Mas a Bíblia também diz que Pedro também era muito impulsivo. Não pensava antes de agir. Não dimensionava suas atitudes. Ele não mensurava suas ações. Ele era do momento. E Lucas 22, 49 a 51 vai registrar um fato muito interessante. Jesus estava para ser preso. E naquele momento em que Jesus estava para ser preso, lançaram mão sobre Jesus. E na mesma hora que lançaram a mão sobre Jesus, Pedro saca de uma faca e corta a orelha do auxiliar do sumo sacerdote. E Jesus vem e coloca a orelha no lugar. O ato de Pedro sacar da sua faca e cortar a orelha, na verdade ele queria matar aquele homem. Na verdade Pedro queria dar um cabo. No meu mestre ninguém toca nesse homem. E saca da faca e corta a orelha do soldado, daquele homem. O que me chama a atenção nessa narrativa é essa impulsividade, é do momento. Ele não espera,
Ele vai defender a Jesus. Esse era o Pedro. O Pedro que tem fé, coragem, mas é um Pedro também que é impulsivo. A sua natureza é impulsiva. Então Jesus disse, deixa, basta, e pega a orelha e coloca no lugar, repõe no lugar. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que aquele momento não era para acontecer aquilo. Porque poderiam falar que Jesus era um causador de problemas, um causador de intrigas, uma gangue, podemos dizer assim. Mas ele também é intenso. Pedro é ousado, Pedro é impulsivo, mas ele é intenso. Jesus pergunta aos discípulos, o que os outros dizem que eu sou? E os discípulos, cada um vai falar, olha, uns falam que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus olha agora para os discípulos e pergunta para os seus discípulos, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Observe que Pedro é que toma iniciativa. É Pedro que toma iniciativa de cortar a orelha daquele homem. É Pedro que toma iniciativa de andar por sobre as águas. É Pedro que toma iniciativa de falar essa palavra. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É Pedro. Pedro não espera Filipe, Tomé. É Pedro que toma a palavra. E naquele momento ele toma a palavra e diz, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz é você, responde Jesus. Simão, porque não foi com carne e sangue que você falou, mas foi quem te revelou, foi o meu Pai. Ou seja, o que Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você se deixou usar pelo Senhor, por Deus. E essas palavras suas provêm de Deus. Mas é interessante, alguns momentos depois, Pedro, logo a seguir, no capítulo de 16, versículo 21 a 23, Jesus explicando seus últimos momentos para os discípulos, falando da sua morte, da via cruzes. Pedro diz, Senhor, isso nunca vai acontecer, o Senhor nunca vai morrer. Ele chama Jesus no particular e fala, Senhor, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que você vai morrer? Que isso? Isso não tem lógica. Mas o texto diz que ele repreende Jesus. Você consegue perceber isso? Alguns momentos atrás, ele é usado por Deus. E agora, ele está repreendendo a Jesus. E o Senhor Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Naquele momento, ele estava se deixando usar pelo diabo. Porque se Jesus não morresse, você não teria salvação, eu não teria salvação. Nós só somos salvos porque ele entendeu a necessidade de morrer por mim e por você. É esse Jesus. E Pedro estava dizendo, não, o Senhor não pode morrer. Não acredito nisso. O Senhor não vai morrer. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. E no primeiro momento ele é usado por Deus. Mas no segundo momento ele é usado pelo diabo. Ele é tomado por essa carnalidade. Por ser intenso, ele recebe elogio do Senhor. Por ser intenso, ele é repreendido por Senhor. Entendeu? Há duas repreensões. Ou melhor, há uma repreensão e há um elogio. O elogio quando Jesus... Muito bem, Pedro. Você falou inspirado pelo Senhor. Mas no segundo momento ele é repreendido pelo Senhor Jesus. Para trás de mim, Satanás. Porque isso que você disse não pode. Vai acontecer. Eu vou morrer. Tanto por você, Pedro, como por outros. Mas Pedro também é pragmático. Um religioso pragmático. Atos 10, quando Cornélio tem uma revelação, uma visão. Pedro também tem. E é interessante que Pedro, no capítulo 10, se você estudar lá de Atos, capítulo 10, você vai perceber essa narrativa de Pedro com Cornélio. Diz a história que do céu desce para Pedro 4 animais impuros. E a voz do céu diz, Pedro, mata e come. E Pedro falou assim, não, de maneira nenhuma. Essa comida é impura. Isso eu não vou comer. Os judeus não comem comida de porco. E diz a Bíblia que nesse cenário ele falou assim, por 3 vezes ele nega
E Jesus diz para ele, dos céus, ouve-se a voz, não declare impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro não entendeu muito bem, mas logo assim bate na sua casa alguns homens que foram enviados por Cornélio. E Pedro entendeu, e Pedro vai à casa de Cornélio e começa a pregar o Evangelho. E você conhece essa história ali, Atos 10 e 11, você vai ver o poder sobrenatural de Deus ali. Porque para Pedro, o religioso pragmático, só a religião dele que seria salva. Só a fé dele que importava. Mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus, o Deus, fez um mover sobrenatural naquele coração. E Pedro é quebrantado. Se os irmãos tiveram a oportunidade, continue a ler ali, capítulo 11, capítulo 12. Pedro chega para a igreja de Jerusalém. E ele abre o coração, fala assim, olha, eu estive na casa de Cornélio, eu preguei o Evangelho. Cornélio não era crente, até falou em línguas estranhas. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Fantástico. Como o Evangelho vai mudando as pessoas. Pedro muda. Mateus, Marcos, Lucas e João vai registrar um Pedro. Mas quando você vai para Atos, você vai perceber um outro Pedro. Um Pedro que faz milagres, um Pedro que entende a necessidade, um Pedro humano. Mas nem por isso deixou de ser ousado, de ser impulsivo, de ter essa coragem. Pedro é isso. Assim como você, assim como eu, nós temos as nossas qualidades, mas também nós temos os nossos defeitos. Mas muitas vezes a gente quer vislumbrar, a gente quer focar só as nossas qualidades e esquecemos dos nossos erros. Eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, que você olhe para a tua vida. Pedro sabia que precisava mudar muita coisa. Talvez você nessa noite precise mudar algumas coisas. Alguns conceitos, alguns valores, alguns pensamentos, algumas ações, quem sabe? Alguma coisa que você esteja tão distante de Deus. Assim como Pedro, tão distante de Deus. Criado numa religião pragmática. De ações, doutrinas, pensamentos, valores, só enfoque da sua religião. E Pedro estava se revelando para Deus, um homem que precisava mudar. Em Atos ele muda. Depois desse Atos 10, você vai perceber um outro Pedro. Mas antes também, quando Pedro começa a pregar ali, quase 3.000 almas se convertem. Sabe por quê? Porque Pedro se deixou, pela graça de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo. O meu desejo nessa noite é que o Senhor te abençoe. E que a graça de Deus esteja com você. E assim como Pedro, que pode mudar, você também pode mudar. Basta que você creia no Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor te acompanhe essa semana. Amém? Vamos orar, vamos falar, encerrando esse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue nos abençoando nessa semana, nos guardando e nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.